Horta Ampliada. Meu nome é Evelyn, sou mestre em ensino. E hoje temos aqui o Felipe Pinheiro, que é doutor em Ecologia pela Universidade da Flórida, trabalha com a disseminação de agroecologia e dos sistemas agroflorestais e hoje ele vai falar a importância do solo. Bom, obrigado, Evelyn, pelo convite. Falar sobre solos é algo muito importante. Acho que a gente devia falar muito mais. Infelizmente, a gente não reconhece as diversas funções que os solos têm na sociedade, no planeta. Eu posso destacar a produção de alimentos. Essa acho que todo mundo tem uma ideia. Mas também tem um papel enorme na ciclagem de nutrientes, dejetos. É um filtro do planeta que é capaz de transformar, com muitas vidas que tem no solo, materiais tóxicos, né, em grande quantidade, em nutrientes, em vida. Só para você ter uma ideia, uma colher de solo, se eu pegar um solo de uma floresta, um solo natural, tem mais de bilhões, tem bilhões de organismos. Então é uma diversidade enorme, é muita vida que tem no solo. E o solo também, ele tem, se a gente somar a quantidade de carbono que tem nas plantas e na atmosfera, o solo tem mais de 2 vezes essa quantidade de carbono. Caramba! Então, porque é muita matéria orgânica, né? É muita matéria orgânica. Então, o solo tem um papel fundamental nesse equilíbrio do clima, né? Tanto que uma das melhores estratégias de mitigação das mudanças climáticas é tirar o carbono da atmosfera e colocar na Terra. Que ela Felipe, tem uma... explica para as crianças o que seria mitigação. Talvez essa palavra fique muito no campo da pesquisa. Maravilha. Pra gente. Bom, a gente está vivendo as mudanças climáticas, né? Que basicamente vai ficar, na maioria dos lugares, mais quente e mais seco. Com raras exceções, vai ficar um pouco mais úmido. Mas, no geral... E também teremos eventos de intensidades maiores, mais frequentes, como tornados, furacões, chuvas torrenciais. Essas são as mudanças climáticas. E, basicamente, a gente tem 2 formas de lidar com elas. E a gente, claro, que tenta lidar com essas 2 formas ao mesmo tempo. Uma é adaptação. Adaptação, basicamente, é a gente criar uma sociedade em que vai chover muito, mas os sistemas da cidade vão conseguir escoar essa água. Enfim, é uma forma, ou criar sistemas de irrigação, de armazenamento de água. Isso é uma adaptação. Tem as jardins de chuva, né? Que até aqui na Lapa fizeram. Legal. Exatamente. Tem muita coisa legal na linha de adaptação. Coletar água de chuva, né? Vários processos aí que a cidade pode se adaptar, entendi. Perfeito. E a gente tem a estratégia da mitigação. O que é a mitigação? As mudanças climáticas, infelizmente, já são inevitáveis. Elas vão ocorrer. Porém, a intensidade que ela vai ocorrer ainda depende da gente. Então, digamos assim, a gente pode encarar um cenário daqui a 100 anos de 4 graus mais quente ou de apenas 2. Então, a gente tem as estratégias para mitigar, que basicamente é reduzir esses anos. Então, uma outra palavra que poderia ser sinônimo é redução dos danos das mudanças climáticas. A gente fala mitigação das mudanças climáticas. Então, uma dessas formas é tirar esse carbono da atmosfera, que é um componente que ajuda a criar o efeito estufa, né? Deixar a atmosfera reter o calor. E então, a gente tirando esse carbono, a gente ajuda a dissipar mais esse calor, a deixar um clima mais agradável, e colocar nos solos é uma das melhores estratégias.
Falar um pouco, então, do o que é um solo, né? O que forma um solo, o que ocorre para existir um solo. A gente tem o material gerador de um solo, né? Que é a rocha, que tem esse processo dos vulcões, que jogam tudo para cima, e a gente criou uma rocha. Aí a gente tem o clima, né? Tá lá, chuva, caindo chuva, tem os organismos vivos, né? Que estão lá, a plantinha que está crescendo em cima da rocha, e essa plantinha vai jogando um ácido pela raiz, e essa rocha vai se decompondo. E tem o fator tempo, né? Que demora, então você tem essa construção que demora muito tempo. E tem a topografia também. Se você estiver em cima de um morro ou numa baixada, essas influências da chuva podem ser maior ou menor. Então, você pega essa rocha, junta isso, né, esses fatores, e a gente vai transformando essa rocha em sedimentos menores. A gente tem a argila, a areia, o silt, e desculpa, me veio o nome em inglês aqui. E a argila, né? Então, você vê a rocha-mãe, aí você primeiro, dessa rocha-mãe, ela vai se formando. Isso já é um solo muito antigo, tá? Você pega um solo aí de muitos metros, que é, por exemplo, o solo comum do Cerrado, da Amazônia, que são solos, você vai às vezes até 10 metros de profundidade, são solos muito antigos. Você pega os solos da Caatinga, por exemplo, eles são mais rasos, são solos mais recentes, chove menos, então tem também esse fator da influência. E uma coisa muito interessante, já que você abriu o solo da Amazônia, é que assim, muita gente imagina a Amazônia como um solo fraco, né? Um solo isso é dito comumente, que o solo da Amazônia é um solo pobre. Porém, pouca gente sabe da terra preta de índio, que tá aparecendo aí. Mas se você der uma busca aí, terra preta de índio, basicamente é um dos exemplos de como os indígenas tinham uma cultura que conseguia se sustentar na natureza. Porque a gente pega hoje na nossa sociedade, a área de solos degradados é enorme. Isso coloca a segurança alimentar da nossa população em risco. E você pega essa preta terra de índio, é isso, eles conseguiram criar um solo com uma camada de 30 centímetros de um solo super fértil. E basicamente o que é esse solo que eles criaram? Matéria orgânica, cinzas, carvão e traço de cerâmica não é o que vai mudar muito, mas basicamente é isso, é carvão e restos de comida, digamos assim. Animais, um osso. Então, essa mistura, em principal com o carvão, que o carvão ele tem uma capacidade muito interessante de reter as coisas, né? Tanto que o carvão é usado como filtros, tem muitos filtros que são base do carvão. Então, você coloca um carvão num solo que chove muito, esse carvão vai reter os nutrientes. Então, vai chover, mas o carvão não vai deixar esse nutriente embora. Então, basicamente, hoje em dia tem muita gente pesquisando carvão na agricultura. Eu trabalhei um pouco com isso. É uma área incrível. Então, tem vários projetos de transformar lixo em carvão para ser usado na terra. E o carvão ele demora muitos anos para se decompor. Você vê um solo desse ter muito mais de 1000 anos e ele está lá e é isso aqui? É isso. Você vê muito doido, dessa né? linha preta.
Isso é uma das principais características de um solo rico. Quanto mais escuro ele for, e mais fértil ele vai ser, porque ele vai ter mais matéria orgânica. E, basicamente, um solo com muita matéria orgânica é um solo capaz de estar sempre inserindo nutrientes no sistema. Porque o que acontece? A gente joga uma matéria orgânica, pode ser um resto de comida, por exemplo, no solo, e os micro-organismos vão começar a consumir e eles vão começar a liberar os nutrientes. Então, e é um processo contínuo, né? Eu tenho que estar sempre colocando uma matéria orgânica no solo para esse processo de ciclagem, que a gente chama de nutrientes, estar sempre ocorrendo, com a ajuda dos micro-organismos, né? É importante que tenha esses micro-organismos. Esse é um dos motivos que a agricultura moderna pecou muito, ao meu ver, e a de muitos, que foi se basear em insumos químicos e agrotóxicos que danificam essa vida no solo. Sim. Então, você perde essa capacidade de ter organismos reciclando a matéria e também organismos que ajudam a manter essa matéria lá. É uma forma também de estar sequestrando. É muita vida no solo. É muita vida. Então, o solo, ele tem essa constituição, né, Felipe? É bem importante falar que ele, como é que foi formado esse solo? Essa rocha-mãe, né, foi se degradando por milhões e milhões de anos no processo erosivo. E esses sais minerais misturados, né, com essa erosão e matéria orgânica de animais que foram morrendo, de restos de plantas, folhas, né? É um processo de milhões e milhões de anos. E quando a gente fala de poluição do solo, por exemplo, com fertilizante, ou o próprio lixão, né? Tipo, você fazer um buraco no chão e sair tacando lixo de qualquer maneira ali. E como você está degradando um processo de milhões de anos. E como é que você vai conseguir recuperar isso depois? É algo que você tem que pensar já, de urgente. Foi legal você fazer esse link com o aquecimento global, porque sempre se fala aquecimento global, fala CO2 na atmosfera, mas aí você está falando, poxa, mas o solo tem muito CO2 e está ficando um solo pobre, sem nutrientes. Muito legal, muito importante. Só coloca essa imagem do solo descoberto, sobe um pouquinho. Você passou. Solo descoberto? Espera aí. Ela estava aí, estava logo ali em cima. Mas serve aqui? Pode ser. Esse aqui? É porque aquela estava legal que tinha uma área produtiva, dava para ver. Deixa eu ver. Volta lá. Vou voltar. Não era nesse também. Aqui. Não. Peraí. A gente voltou um a mais. Esse aqui. Esse de cima, perfeito. Caramba, hein? Olha só, essa é uma imagem que como a internet às vezes pode manipular, né? Por exemplo, está falando matéria orgânica beneficia fertilidade. Perfeito, concordo. Só que olha esse exemplo daí. É um solo que provavelmente eu chutaria que não é no Brasil. Se for no Brasil, ele deve ser mais para o sul. É um solo com uma cor de matéria orgânica de fato. Ou um solo que provavelmente usa uma adubação muito constante. Mas qual é o grande erro dessa imagem? Como que eu quero ter um solo vivo se eu não tenho sempre plantas vivas? Deixo essa pergunta, né? Eu vou estar sempre que trazer um composto de caminhão pela estrada, de outro lugar, trazer para aí. Eu vou colher tudo daí, aí vai crescer, eu vou colher tudo, aí vai tudo depois para o lixão. Ou seja, tem um processo aí
que nesse momento atual está sem vida. Sim. Então, esse solo está pegando sol, os micro-organismos eles vão trabalhar loucamente, vão jogar todo esse carbono para a atmosfera, e esse é um dos papéis muito importantes das árvores na agricultura, e aos sistemas agroflorestais, né? Porque a árvore ela tem um papel que ela vai colocar raízes profundas e ela vai conseguir pegar os nutrientes lá da profundidade do solo, jogar para as folhas, e essa folha vai estar caindo e alimentando o solo, ou seja, é uma adubação gratuita que você está fazendo. Vou botar aqui uma foto de raiz de árvore. O fator da sombra, tem muitas culturas que exigem bastante sol. Porém, existem muitas árvores com copas abertas, você pode trabalhar com árvores a cada 10 metros, com linhas de árvores a cada 10 metros, por exemplo. Então, tem formas de usar a árvore na agricultura que são imprescindíveis para a sustentabilidade do solo. Ainda mais se a gente considera que vai ficar mais quente e que vai chover menos. Então, as árvores têm um papel mais importante ainda nessa adaptação de manter o clima um pouco mais agradável, que elas ajudam a equilibrar o clima, e também em manter um sistema com mais água ali, né? E proteger Exatamente. O solo, né? Prende a água no lençol freático, ali essas raízes, ela puxa nutrientes, né, que estão mais embaixo, jogam para cima, quando as suas folhas caem, cobrem também esse solo, né, Felipe? E protegem também esse solo de não receber um impacto da chuva direto, que aí vem a erosão e leva tudo, leva o solo todo embora. Exatamente. A gente pode botar isso, né? Solo, Essa imagem é muito... Deixa eu abrir essa imagem em outro lugar. Abrir. Aí a gente pode voltar nela. Então, por exemplo, no Brasil, a gente adotou uma agricultura muito seguindo a visão da Europa, né, de monoculturas. E por que a monocultura ela não se encaixa na nossa realidade? Porque aqui é quente, a gente está num país tropical, o maior país tropical do mundo, e a gente, se deixar o solo exposto, vai torrar o solo. Vai. Então é muito importante e vai danificando essa vida no solo. Vai chover, aqui chove, né? Até na Caatinga, que é o semiárido, chove pouco, mas quando chove, chove forte. Então, se você tem um solo totalmente descoberto, essa chuva ela vai levar embora essa camada superficial, que às vezes tem 10 centímetros, que é a camada fértil, que é a principal camada para a produção agrícola, ela vai embora. Então, essa importância de ter linhas de árvores, mesmo se a pessoa quer focar numa agricultura intensiva, exatamente, bater uma chuva aí vai tudo embora. Então, você bota umas linhas de árvores, você consegue reter esse solo, criar um clima melhor, além dos benefícios para o clima, como eu falei anteriormente, das mudanças climáticas, tudo mais, para os aquíferos, para a água poder penetrar no solo e abastecer os lençóis freáticos. Bom, eu queria tentar mostrar raízes segurando, né? Segurando o solo. E isso é muito importante, principalmente nos rios, né? Que são a mata ciliar. Então, para contenção de encostas, é muito importante. De rio, beira de rio. Para encosta e beira de rio, tem sempre que ter planta. Tem sempre que ter planta. Você pode até ter um espaçamento numa encosta, se você quer. Capim também ajuda a segurar bem. Mas é muito importante que você tenha árvores. A árvore realmente ela vai lá no fundo. A árvore chega mais. A raiz chega mais funda que 8 metros. Basicamente, a pilheira são
folhas, insetos mortos, outros materiais que caíram da árvore, dos animais, que formam, digamos que um protetor solar, vamos colocar assim. Ah, Não é nem legal o nome. se fosse a pele. É ainda o que está em cima da pele do solo, né? E essa serrapilheira é muito importante para um país de clima quente como o nosso, porque ela vai proteger os impactos do sol, da chuva, e ela vai ter sempre um aporte de nutrientes para essa vegetação estar continuando crescendo. Então, ou seja, a água vai evaporar menos do solo, o solo vai se manter mais úmido, vai produzir mais. Então, é algo muito importante. Ó, translocação de nutrientes de tecido, queda dos resíduos aqui, que aí fazem a serrapilheira, aí ele se decompõe, né? E a própria raiz leva outra vez para cima, como o Felipe estava dizendo. Tem algumas árvores muito interessantes. Por exemplo, na Caatinga tem a quixabeira. É um solo fantástico, é um solo preto, é incrível. Eu vi isso de alguns produtores lá. Tem algo pouco desenvolvido, poderia ser melhor desenvolvido, é uma frutinha. Tem também esse valor para alimentação, mas ela dá um... Então, é só um exemplo, né, no caso, um exemplo destacado do potencial de uma árvore de melhorar um solo. Então, você pega uma área degradada, coloca uma árvore dessa, ela vai trabalhar em prol da recuperação dessa área. Então, é um grande trabalhador, né, para a restauração importante dos solos, no caso do Brasil, né? Eu ia falar isso. A gente não tem esse número muito certo, mas eu já li que mais ou menos a área de solos degradados do Brasil é do tamanho de uma França. Então a gente se compara com outros países ao redor do mundo, mas a gente esquece que o Brasil é um país gigantesco, de proporções gigantescas, e o Brasil inteiro ele é possível você plantar e colher praticamente o ano inteiro. E a gente está degradando essa maior riqueza que a gente tem, que é a nossa terra e a nossa biodiversidade, que ajuda a manter essa terra. Eu vejo assim três problemas bem grandes. O asfalto, né? Por exemplo, cidades como no Rio de Janeiro chove muito e você ter tudo asfaltado. Então a água não entra para o solo e isso muda toda uma dinâmica também, né? Da atmosfera, né? De onde que vai ter a água ali à disposição para poder evaporar e aí entrar, né, nesse ciclo da água mesmo que ocorre, e os lixões e essa parte assim do plantio, de como você faz uma monocultura que devasta. Pegando o gancho do lixo, Felipe, seria importante falar da prática, né? O que você estava falando do início, que você vai e usa todos os nutrientes daquele solo fazendo uma monocultura, aí depois tem que comprar nutrientes, né, tipo, para poder adubar. Aí vai vir lá na estrada. Então, como é que seria o correto? Aí depois joga esses nutrientes fora, né? Tipo, o mercado recebe, aí estraga alimento pra caramba, se você for no Ceasa. Você vê a quantidade de alimento que é desperdiçada e todo esse alimento que poderia voltar para o solo e ser nutriente, às vezes é jogado num ambiente que vai fazer o quê? Uma poluição, né? Então, Pois é. Você vê uma coisa interessante, esgoto. Você é radical aqui, esgoto. A princípio, ninguém quer estar perto de um esgoto, né? Porém, a gente ignora o potencial do uso do esgoto na agricultura. Como eu falei antes, os solos eles têm esse papel de ser um grande filtro do planeta, né? Então, se eu consigo jogar um esgoto de uma forma
não muito, né? Uma quantidade que um solo aceite. Claro que tem solos diferentes. Se um solo é muito arenoso, esse esgoto ele vai descer todo para Lençol camadas freático, né? baixas, lençol freático que vai acabar no rio ou É. no mar. Então tem um tipo de solo, mas existem alguns trabalhos destacando esse potencial do esgoto. Existem até os, os, os filtros biológicos. Dá um Google Ah, aí deixa de eu botar. Filtro biológico é muito legal. Filtro muito legal. biológico. Então, por exemplo, a gente poderia ter filtros biológicos na nossa presidente Vargas. Adoraria, É. Então, adoraria. bota filtro biológico bananeira. Biológico, bananeira. Mas depois não vamos esquecer de falar da compostagem. Sim, sim. A gente entra nela logo depois. Aqui, Isso, bacia de evapotranspiração. Esse era o nome mais correto. Basicamente, para mim, é uma solução fantástica. Tem um grupo muito legal que estava fazendo isso em comunidades caiçaras em Paraty, que basicamente você coloca um tubo saindo com seu esgoto. Esse daí é bem simples até. botar Mostrou, esse mas aqui, ó. tipo isso. Aí esse esgoto sai próximo num solo que tem bananeira e, por exemplo, taioba, que são plantas que têm uma capacidade de filtragem muito grande. Dizem que a taioba come um cocô por dia. De Ah! uma... Então, um banheiro seco cheio de taioba em volta tá ótimo, por exemplo. No caso, o banheiro seco é diferente. É diferente a. O banheiro Entendi. seco você vai pegar o seu cocô e depois Ah, vou jogar. botar. Depois a gente bota. Peraí, vamos aqui, depois a gente vai no banheiro seco. Essa bacia já é basicamente um banheiro normal, com água, que você aperta a descarga, vai. Só que Entendi. essa água, em vez de ir para o rio, para a estação de tratamento da SEDAI, que vai acabar lá no emissário de Ipanema, no caso do Rio de Janeiro ou outros, ela vai para a bananeira e a bananeira vai consumir e depois você corta essa bananeira e usa como adubo a bananeira, enfim. E deixa eu te perguntar, quantas bananeiras teriam que ter para uma casa, por exemplo, de 2 pessoas? Você tem ideia? Eu não sou especialista Lista no, nisso. Eu mas o tô... que eu esse sistema aí que você está mostrando com mais 3 bananeiras, bota aí 3 bananeiras mais 3 taiobas, acho que uma família está de bom tamanho. Olha que legal. Uma família 4 pessoas, 3 pessoas. Vou botar aqui o banheiro seco. Foi legal porque você não trouxe só o problema, você trouxe a solução, né? E essa solução a gente tem que pensar. Exatamente. O banheiro seco, você enche um balde, né? Esse balde você vai jogando materiais com baixa concentração de nitrogênio, né? Que tem materiais que têm muito nutrientes e outros com menos nutrientes. As nossas fezes e nosso xixi tem muito nutriente, muito concentrado. Então a gente tem que misturar esse material com materiais com pouco nutrientes, vamos colocar assim para simplificar, para que ele não fique fedendo, né? Não atrai bicho. Então, no caso, palhagem seca é muito usado, pedaços de madeira, casca de madeira, de plantas. Aí você mistura e deixa esse material compostando, né? É uma forma de compostagem. A gente ia entrar nesse tema e basicamente o banheiro seco você está fazendo compostagem com as nossas coisas que não são valorizadas, né? Sim. Que geram Tem que poluição ter. por estarem muito concentrados. Tem que ter todo um cuidado, não é algo que você vai
não é uma fossa, para as pessoas não entenderem errado. Isso não é uma fossa. Isso tem todo um tratamento, né, do que se tornaria um esgoto. Para ser um adubo, você pode retirar gás também, não é? Fazer retirada de gás, enfim. É um outro sistema onde reutiliza energeticamente toda essa matéria orgânica, ao invés de poluir. Então a gente vive nesse cenário, né, que o planeta deixou solos ricos ao redor do mundo, cheio de vida, e a gente está pegando essa vida, está consumindo e jogando os nossos resíduos em outro lugar. E aí? Né? E vai... Tá, eu tenho que trazer depois por caminhão esse resíduo para alimentar esse solo? Bom, se essa pessoa está falando em adubação de matéria orgânica, eu acho que ela deve estar fazendo isso. Mas se tivéssemos escalas menores, regionais, tomando o papel das árvores também, de auxiliar nesse trabalho, a saúde do planeta e nossa estaria muito melhor. Não à toa a gente vive numa pandemia hoje, né? É bom lembrar como a gente chegou aqui nessa pandemia, que a gente está triste. Tem muito a ver com desmatamento, né? Toda a questão. Já falaram, mas é com um bicho que pegaram e comeram. Mas, cara, pensa, não pegaram um bicho passando aqui na rua, né? Com certeza é um animal que estava em um local, né, que foi desmatado. De fato, se foi por uma alimentação de um animal, tem a ver com desmatamento. Todas um vírus, uma bactéria, uma doença nova que aparece, tem muito a ver com a degradação de um ambiente natural, né? Eu vi um relato de um cientista que eu achei muito boa, que imagina a gente estar aqui na nossa casa, ou no nosso bairro. Aí você está tranquilo com a sua família, aí de repente começam a queimar a casa do seu vizinho. Expulsa o seu vizinho de lá. O seu vizinho já vai ficar doido. Aí você já vai ficar em choque. Ou seja, o seu sistema imunológico já vai ficar mais fragilizado. Então você pega uma população inteira de animais estressados, em pânico. O sistema imunológico deles acaba. Então você pega um vírus que está ali, que de vez em quando pega raramente e tal, de repente os mais velhos, os mais fracos. Aí você pega uma população inteira estressada, com uma baixa imunidade, e esse vírus ele consegue se replicar que nem um doido, e aí que gera essas mutações. Além disso, você pega esse bicho, né? Traz ele para uma gaiola, bota junto com outros bichos. Olha o acúmulo de estresse e de queda no sistema imunológico, de saúde, que a gente está colocando os animais e se colocando, né? Se colocando também, com certeza. A compostagem é uma das melhores formas, né, da gente conseguir tratar os nossos resíduos orgânicos, né, de resto de casca de alimento, casca de ovo, enfim. Você mistura esse material com materiais que têm menos nutrientes, amplificando novamente, como folhas secas, poda de jardim, palhagem seca, e você deixa esse material trabalhando. Você tenta manter uma certa umidade, não pode ficar nem muito seco, nem muito úmido. Então tem um equilíbrio aí importante, você deixa ele mais ou menos aerado, né, com ar. E mais ou menos depois de uns 3 meses, esse material você pode usar num canteiro. Existem técnicas que usam, que são chamadas de vermicompostagem, né, que usam minhocas, que ajudam a acelerar esse processo. Tá. Eu só queria compartilhar mais uma coisa que é importante, já que eu estou aqui falando de solos, e tentar agregar para os estudantes.
dar algumas dicas rápidas de como que eles podem observar um solo. Vamos lá, eles têm um quintal, né, na escola, no bairro, uma área que eles podem pensar em plantar. Pô, será que aqui é bom para plantar? Eles podem avaliar coisas como: o solo está compactado? Está duro? Você consegue cavar com a mão? Um fator importante, porque solo duro a planta não vai crescer. Não dá. Aí você pode tirar, bater com uma enxada, pegar um pouco do solo na mão, você pode tentar molhar um pouco esse solo na sua mão e ver se ele é muito arenoso. Se ele é muito arenoso, se você fizer assim, ele não vai fazer uma massinha. Se você consegue fazer uma massinha com solo, ele tem muita argila. Então, se é um solo muito arenoso, ele tem propriedades diferentes de um solo que tem muita argila. Mas ambos os solos, eles precisam, como a gente falou, de matéria orgânica para balancear as qualidades ruins que existem num solo muito arenoso ou muito argiloso. Num solo muito arenoso, a matéria orgânica vai ajudar a evitar com que a água e os nutrientes vão embora rápido. Já num solo muito argiloso, muita argila, a matéria orgânica vai ajudar esse solo a não compactar, a permitir com que a água também entre, em vez da água escorrer, ir embora. Então, essa matéria orgânica vai ajudar as plantas crescerem. Agora, um outro cenário: você chegou numa área de mata, você pega um solo, você vê que esse solo ele tem bloquinhos. A gente chama de agregados. Isso é muito bom para o solo. Isso é um dos sinais de que um solo está bom, porque essa matéria orgânica ela criou esses agregados. Em vez de ficar uma coisa compactada ou que nem uma areia, os grãozinhos soltos, ele cria uma liga no solo. Isso é muito bom para o solo. Então, se você viu num solo que ele está bastante agregado, é um bom sinal. Então, a adubação verde é uma das formas, para mim, mais fantásticas de trabalhar com agricultura, via adubação verde. Que, basicamente, eu acho que o feijão representa muito bem, porque é uma planta, né, que trabalha diretamente com uma bactéria no solo, chamada Rhizóbio, e essa bactéria tira nitrogênio do ar e coloca na terra. Nitrogênio é um dos principais nutrientes, né? Tanto que os principais adubos químicos, ele tem nitrogênio. Só que esses adubos químicos, eles têm fábricas enormes, emitem um monte de gases para a atmosfera, e o nitrogênio e o feijão, junto com essa bactéria, faz isso de graça. Então, você está começando a trabalhar uma área nova. Coloca feijão. Eu destaco, por exemplo, o feijão guandu, que é um feijão reto, que ele sobe para cima. E qual é o valor do guandu? Então, essa planta ela vai ajudar a descompactar esse solo. Ela vai colocar raízes no solo, vai fazer parceria com essa bactéria, e você pode colher o feijão dela, ou se o seu intuito era apenas recuperar esse solo para plantar outra coisa, você pode podar. Cortou, deixa esse material em cima do solo, que ele tem muito nitrogênio, é uma planta com muito nitrogênio, e aí você planta outra cultura, preferencialmente culturas variadas, né? Quanto maior a diversidade de plantas que você coloca, mais rico vai ser seu solo, mais fértil ele vai se manter. Tanto que uma das culturas, um dos métodos de cultivo mais famosos e relevantes no mundo é as Três Marias. É o sistema agrícola das populações ancestrais do México: feijão, milho e abóbora. Um se ajuda e eles mantêm o solo fértil. Passou um ano, você vai conseguir plantar no ano seguinte. Tem outra imagem aqui importante, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem algumas plantas que fazem esse trabalho com as bactérias. O principal é o feijão. O principal é o feijão, né? Mas tem outras também. É muito interessante essa área.
É muito interessante, muita coisa para ser desenvolvida. Crotalária é uma planta linda, é uma florzinha, faz isso muito bem. Bem legal. E atrai polinizadores, também tem todo esse potencial a paisagístico também, porque é uma planta bonita, Tá e é pequenininho. para o meio ambiente. Mas o feijão guandu é realmente uma que sempre falam. É, Bom, fica aí para o pessoal também dar uma pesquisada no feijão e adubação verde. Bem legal esse tema. só um detalhe, às vezes se o solo está muito pobre, só de colocar sementinha não vai crescer. É, Você tem que botar um pouco de composto, um pouco de esterco, que seja. e Então, fazer esse primeiro, né, esse tratamento do solo primeiro, né, arejar. Poxa, agradeço a sua obrigado. vinda. E é legal quando vocês, pesquisadores, né, trazem sempre uma solução. É muito legal. Vocês não ficam focando em falar só do problema. Vamos focar como é, porque existem as soluções, né? Importante, Existem importante. essas soluções. E ensinar essas soluções é muito básica, é muito importante. E a minha alegria é de poder falar para a galera jovem, né? Porque a geração que vai ter a grande chance de colocá-las em prática é essa que está chegando aí, são os seus É, alunos. Então, pessoal, por favor, vocês têm vocês têm o poder nas mãos. A minha geração, a gente está abordando as soluções, ainda encarando muito, né? Quem não quer ver as soluções, mas elas estão aí, a gente vai deixar isso claro. Acredito que esse é o trabalho da Evelyn, está fazendo muito bem. obrigada. Tá aí, galera. Comunicar, né? Vamos comunicar. Exato. Educação com comunicação tem que ter essa junção. Obrigada, Felipe, mais uma vez. E até